De novo não, todo ano é a mesma coisa, eu já tô cansada disso. Todo ano vai lá, faz fotinha, coloca a slide, põe uma musiquinha de fundo. Chega! Vem cá, olha pra mim. You make me happy. Permita-me contar a história de um casal tipicamente hollywoodiano. From the start, I am. Eu não disse? Olha eles aí, do lado da Meryl Streep, daquele cara ali que fez o lado bom da vida. Como é que era o nome dele mesmo? Ele tem nome de supermercado, eu acho que é Bradley Cooper, sei lá, alguma coisa assim. É esse cara aí do meio mesmo. Acho que muitos de vocês estão no casamento, mas talvez nem conhecem a história, como começou o relacionamento do Paulo e da Stephanie. Então, a história que vocês vão ver a seguir é a história de como tudo começou. Opa, vinheta errada, gente. Desculpa, não é onde tudo começou, é aonde começa a história dos dois. Foi mal, segue aí. No dia 28 de maio de 1994, para fontes do Facebook, nasce Paulo Dieter Franz. Ele nasceu numa cidadela chamada Contenda, localizada na região metropolitana de Curitiba. Paulo é o primeiro dos 3 filhos de Telly e Ivan. Ele cresceu cheio de amor e aventuras com a sua família. You sure look good sitting in my right seat. Buckle up, I'll take you through the 5 speeds. Wind it up, or I can slow it way down. In the woods, or right uptown. I'm a country boy, got a 4-wheel drive. Climb in my bed. Pelo que podemos observar através da vida dele e das fotos, Paulo era bom nos estudos, gostava de um chimarrão, carros, motos e música. Essa era a vida do Paulo antes de conhecer sua princesa. Ainda hoje, você vai descobrir como era a vida da Stephanie antes de conhecer o Paulo e como os dois se conheceram. Mas antes disso, nós teremos os nossos comerciais. Por que será que Tix aí faz tanto sucesso? Ha! Porque é melhor pra você! No perfume, na qualidade, dá gosto de ver. Roupa limpa de verdade, economia pra valer. Tix aí, esse é show! Voltamos! Antes de mais nada, vamos a um momento reflexivo com William Breppo. Vocês sabem como dizem, né? O amor é como uma vela. Um dia, o pavio acaba, a chama se apaga. Mas eu acho que esse não vai ser um problema para Stephanie e para o Paulo, não é mesmo? Afinal, o Telly e a Wanda fazem velas? Palavras profundas, William, muito obrigada. Agora, voltando para nossa história. Alguns anos depois de Paulo, no dia 5 de março, nasce Stephanie Johanna Rabbit, em uma cidade chamada Blumenau, localizada no Caminho dos Príncipes, no Vale do Itajaí. Stephanie sempre foi uma menina espoleta e cheia de artimanhas. Não é à toa que quebrou o braço 2 vezes quando criança. Ela sempre foi muito sorridente, bastante querida por todos e muito companheira. Olha o que ela fez no armário. Cadê? Mãe, olha o que ela fez no armário. Onde? Da ligger det står undrar. Vi får komismete. Oj, Auf die Pünktidering und die ganze Maske aus Abba.
Olha, mas O telefone fora do gancho. hier. Die Kabel. Die habe ich 2 in diese Tasche drin. Sim. Ah, hier. Aqui, ó, lá, ó. Der, komm mal her. Corre. Macht. Aber die, aber, hä? Olha que ali. Aber, hä? Olha que ali. Kel, tu fez isso aí? Não foi. Não. Bem, vamos deixar isso de lado, né? Eu já perdoei. Né? Vamos continuar. Enfim, Stephanie, assim como Paulo, também é a filha mais velha de 3 filhos de Rose e Fred. E como podemos ver, sempre muito estilosa e fofa até dormindo. Baby, stand here holding my sides, close your baby blue eyes. Stephanie apaixonou-se pela fotografia desde sempre. Amava tirar fotos e selfies. E ela sempre foi muito fotogênica. Dancing with you. I drive her home when she can't stand. I like to think I'm a better man for not letting her do what she's been known to do. She wears heels and she always falls. Essa era a vida de Stephanie antes de conhecer o seu amor. Mas afinal, como eles se conheceram? Quando que noivaram? Onde eles se encontraram? Qual foi a primeira vez que eles se viram? Tudo isso e muito mais você vai ver no próximo bloco. Voltamos a mais um bloco da Histórias da Vida Real. Mas antes, vamos a mais um momento reflexivo com William Brepow. Vocês sabem também como é. O Paulo é engenheiro civil, né? E agora, finalmente, ele está concretizando o seu sonho. Mas afinal, como é que os dois se conheceram? Vamos voltar um pouco na história e ver os pontos em comuns entre eles. Vamos lá? Se voltarmos um pouquinho, podemos perceber que os dois têm fotos com fone de ouvido muito parecido, hein? Coincidência? Coincidência? Acho que não! Como se não bastasse isso, ambos têm fotos vestidos de cowboy. Coincidência? Acho que não! Bom, mas nada disso importa. Por quê? Porque quem eles têm em comum? Quem? Hã? Olha que ali. Eu. Exatamente o que essa menina falou. Eu. Exatamente. Eu. Era meu aniversário de 15 anos e eu convidei meus amigos e família pra comemorar ele comigo. E o mais legal da festa foi que tinha cama elástica. Mas Raquel, o que a cama elástica tem a ver com tudo isso? Ah, ela tem tudo a ver. Então, como eu tinha falado anteriormente, cama elástica fez
totalmente sentido na história. Por quê? Primeiro eu vou explicar por que o William apareceu aqui do nada. Por causa que ele vai ajudar a contar a história pra vocês, porque ele também fez parte dessa história, do começo, de como os dois se conheceram. Então, foi no meu aniversário de 15 anos, quando os dois se viram pela primeira vez. A Stephanie estava pulando a cama elástica e o Paulo chegou logo depois. E ali a Stephanie viu ele pela primeira vez e teve aquele tchan. O tchan. O tchan, segura o tchan. Posteriormente, a Stephanie ficou muito encantada com este tal de Paulo, que era meu amigo. Encantada a que ponto, Raquel? Encantada ao ponto de salvar as fotos do Paulo que tinha no Orkut no seu celular e falar para as amigas dela que ele seria o futuro namorado dela. Olha só como meu namorado é bonito, olha só. Mas você já tá namorando ele? Não, mas ele é bonito, olha só essa foto aqui. Guria, você tem que ver essa foto aqui. Mas já falou com ele? Não. Mas foi bem engraçado. E a gente ficou sabendo disso, obviamente. Então a gente mexeu uns pauzinhos para que as coisas começassem a acontecer de uma maneira mais natural. Natural, óbvio. Não teve nenhum envolvimento nosso nessa história, não, imagina. Então eu fui convidado para passar um tempo lá na casa dos Fransky, em Compenda. E tendo isso em mente, eu e o Paulo estávamos numa das nossas discussões filosóficas sobre como contar com nossos dedos. Nós chegamos a uma discussão sobre um número mágico aqui, no quantidade máxima que nós poderíamos contar com nossos dedos. Eu disse que o número seria 1023, mas ele insistia que o número era outro. Então, muito esperto, eu falei para ele: você lembra a minha prima que estava no aniversário de 15 anos da Raquel? A Justin Bieber? Por causa do cabelo? Deu, é bem essa. Então, eu vou ensinar ela a como contar e ela vai te dizer no seu Orkut que o número é 1023. E ela vai te provar como eu tô certo. Então, muito esperto eu, fui lá, ensinei pra ela, disse pra ela falar no Orkut dela que o número é 1023, convenci ela de que eu tava certo. E ela foi lá e fez isso. E depois, alguns dias, ela veio toda feliz contando que o Paulo já tinha visitado 2 vezes o perfil dela no Orkut. E ela tava toda derretida por causa disso. Imagina se ela não contou pras amigas, né? Ela foi correndo contar pras amigas e pra prima aqui, né? Mas enfim, algum tempo depois a gente resolveu fazer uma viagem em família pra Urubici. Não sei se vocês lembram, mas espero que sim, porque a memória de vocês não deve estar tão ruim. A gente foi fazer a viagem pra Urubici e nessa viagem deu tempo pros dois se conhecer melhor. A gente sempre dava um jeito ou tentava fazer com que os dois acabassem ficando no mesmo carro. Tirava até uma foto juntas, assim, tem uma foto que eu gosto muito, que eu tô abraçado com os dois no alto do morro da igreja, lá em Urubici, ponto mais alto do sul do Brasil. E a gente ainda tava nos esquemas de juntar os dois, então deu bastante certo, eu diria. Depois da viagem a gente foi pra Blumenau. E lá continuou nossos planos e as nossas zoeiras. Como assim? Lá na casa da Stephanie tinha um quadro que eu sabia que ela não gostava dela naquele quadro. E o que eu fiz? Eu comecei a instigar o Paulo a falar o quão ela estava bonita naquele quadro. E isso fazia com que os dois eles se discutissem por causa daquele quadro. E era muito engraçado ver os dois discutindo, o Paulo falando: ai, como você tá linda nessa foto e não sei o quê. E a Stephanie: não, eu não tô linda. E era muito engraçado porque eu tava muito risada. Eu fiquei muito tempo de vela, foi muito engraçado aquele dia, foi muito engraçado. Enfim, no final daquela longa viagem, e depois de muitas conversas e também de orações... Muitas orações. Eu lembro das orações, sim, Paulo. Eu também lembro, Stephanie. Finalmente, os dois resolveram namorar. Passaram muito tempo indo e vindo de Contenda a Blumenau, de Blumenau a Contenda, Contenda a Blumenau, Blumenau a Contenda, Contenda a Blumenau, Blumenau a Contenda, até que chegou o dia em que eles noivaram e depois de 1 ano eles decidiram finalmente casar. E é isso aí que vocês estão vendo agora, se concretizando. E a gente tem um último recado para dar para você, Paulo e Stephanie. Que Deus abençoe muito o casamento de vocês. Nós torcemos muito por vocês e oramos também. Vocês são muito importantes para todos nós. Façam sucesso.